Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Tudo bem? Antes de mais nada, um feliz ano novo para você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, seu casamento, suas finanças, seus empreendimentos, sua vida espiritual e o seu ministério. Estamos chegando aí ao término de um ano e aproximando de um outro. Eu desejo a você duas coisas para o decorrer deste ano que não pode faltar na sua vida. Primeiro, que sejam sempre brancas as suas vestes. E segundo, que jamais falte o azeite sobre a sua cabeça. Você tendo essas duas coisas, as vestes brancas e o azeite sobre a sua cabeça, você terá a bênção de Deus e a prosperidade verdadeira da parte do Senhor. Amém? Dito isso, hoje no projeto Auxílio ao Mestre, nós estaremos estudando a primeira lição desse primeiro trimestre de 2022. Nesse trimestre nós estaremos estudando a supremacia das Escrituras, a inspirada e inerrante e infalível Palavra de Deus. Será um trimestre abençoado, meu amado. Nós vamos estudar bibliologia, nós vamos estudar a Bíblia, sua autoridade, sua revelação, sua organização, composição, a inspiração plenária, inspirada, inerrante e infalível. Tenho certeza que será uma bênção de Deus para a sua vida, para as nossas vidas, para as classes onde você ministra. E hoje, no projeto Auxílio ao Mestre, nós estaremos estudando a lição de número 1. A autoridade da Bíblia. Leitura bíblica. Encontra-se no Salmo 119, versículo 1 ao 8. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos. Não me desampares totalmente. Na lição de hoje, meu amado, a primeira lição desse primeiro trimestre de 2022, nós vamos compreender que a Bíblia, ela é uma revelação, a revelação de Deus ao homem, porque Deus, através do Espírito Santo, ele inspirou aproximadamente 40 escritores e a composição da Bíblia levou em torno de 1.600 anos e nela teve reis, teve homens cultos como Isaías, que era da família real, teve homens simples como Abacuque, que era um homem do campo, e Amós, na verdade, era um homem do campo. Teve homens simples como Pedro, pescador. Então nós vemos aí pessoas de várias classes sociais, de vários tempos distantes. Então toda ela é uma revelação plenária. Na Bíblia não há nela nenhum erro ou contradição entre as suas doutrinas, porque todas as doutrinas, elas estão na mais perfeita harmonia, porque ela é a mente de Deus, a revelação de Deus ao homem. Aí nós precisamos compreender o seguinte, que a verdadeira ciência e a história, elas vêm corroborar, atestar para a veracidade da Bíblia, o que nós consideramos como fontes externas, que vêm o que? Atestar
testando a veracidade, a eficácia e a autoridade da Bíblia. É sobre este tema que nós estaremos estudando hoje. A origem da Bíblia e a revelação divina. Nesse primeiro tópico, nós vamos compreender que a Bíblia, ela é uma ideia de Deus. Ela não é uma vontade do homem, mas Deus, pelo seu Espírito, levantou homens para escrever as Sagradas Escrituras. E nós vamos procurar compreender a fonte da autoridade da Bíblia, como se deu a revelação divina, e esta revelação ela não anula os elementos próprios dos autores, tá bom? Eles escreveram a partir do seu conhecimento, da sua capacidade, mas todavia a revelação, a inspiração foi dada por Deus. A origem da Bíblia. Deus se fez conhecido ao homem de diversas formas e de diversas maneiras, mas aprove a ele revelar-se através das Sagradas Escrituras. A Bíblia é um fragmento da sabedoria de Deus revelada ao homem. Através dela, o Senhor comunicou sua vontade, seus estatutos e seu plano de redenção para a humanidade. Ela detém a última palavra quanto regra, fé e prática para a vida do cristão. Quando nós falamos da origem da Bíblia, nós precisamos compreender o seguinte, que lá no Jardim do Éden, o Senhor se apresentava a Adão e Eva sempre na virada do dia. Com a entrada do pecado, o homem perdeu aquela comunhão com Deus. Então, houve ali um distanciamento. Então, Deus se revelou de diversas formas. Deus se revelou a Adão, Deus se revelou posteriormente, nós vamos ver lá Enoque, Deus se revelou a Noé. Então, nós vemos várias formas que Deus se revelou e fez conhecido o seu nome e a sua pessoa. Mas aprove a Deus se revelar através das Sagradas Escrituras, que seja o que? O conhecimento, não somente o conhecimento oral, como era transmitido de pai para filho, mas um conhecimento que fosse escrito, tá bom? Então, nesse sentido, a Bíblia, ela é um fragmento da mente e da sabedoria de Deus comunicada à espécie humana, ao ser humano, ao homem, tá bom, meu querido? Então, Deus, ele ali revelou qual era a sua vontade, os seus estatutos, o seu plano, o projeto de redenção para a humanidade. Nesse sentido, a Bíblia, ela é o único livro de autoridade quanto regra, fé e prática para a vida do cristão. Ela vem dizer como o cristão deve viver em sociedade, em família, a sua relação com Deus, a sua relação com o mundo, a sua relação com a fé, com a sua prática, com o seu caráter, com os seus princípios. É o único livro, tá bom, meu querido? E suficiente. Nenhuma outra obra, nenhuma outra pessoa detém a autoridade. A Bíblia, ela tem a última palavra quanto regra, fé e prática de vida do cristão. Revelação geral. Deus se fez conhecido através da criação, da história e da natureza humana. A criação aponta para a existência de um ser supremo, criador de todas as coisas. A história atesta que a maldade humana tem sido refreada por Deus. Do contrário, este mundo já não existiria. O homem é um ser moral. Isto está intrínseco em seu ser, no seu âmago. Apesar da queda, ainda que em parte, ele é a imagem de Deus. Quando nós falamos aqui de revelação geral, nós estamos falando de uma forma de Deus se comunicar e trazer a revelação a todos os homens, tá bom, meu amado? Então, Deus ele se fez revelar através da criação. Por exemplo, a antropologia, que é o estudo do homem, ela vai afirmar e dizer que o homem é um ser credo, ou seja, ele crê na existência de um ser supremo,
de um criador de todas as coisas. Alguns índios chamam Deus de o grande espírito. Então nós vamos ver nas mais distintas culturas que nunca tiveram contato com a cultura judaica cristã, a crença na existência de um ser supremo. Porque ao contemplar o sol, a lua, as estrelas, a natureza, fica difícil, impossível não acreditar na existência de Deus. A própria ciência hoje, ela usa o discurso, alguns ramos, fala do o criador, o design do universo, o arquiteto do universo, compreendendo que é uma mente que criou tudo isso. Então Deus ele se fez conhecido através da criação. Deus se fez também conhecido através da história. Por qual razão? Quando nós olhamos a história secular, ela vem corroborando a ideia do que a Bíblia fala. Muitos fatos bíblicos, outrora contestados por historiadores, por pensadores e filósofos, cientistas, têm caído por terra, porque a Bíblia ela tem apontado a veracidade. A Bíblia, quando ela narra um fato histórico, meu amado, a arqueologia, a ciência, a história, é que corre atrás, porque a Bíblia ela nunca vai entrar em contradição com a verdadeira ciência, com a verdadeira história. E Deus se fez conhecido também através da natureza humana, meu amado. Então nós compreendemos aqui que o homem, ele é um ser moral. É um homem regido por princípios. O que isso atesta? Que a Bíblia fala que o homem é a imagem de Deus. Ele foi feito à imagem de Deus. E Deus é um ser moral. Ainda que o homem tenha sofrido a queda, está impregnado no seu ser o senso de moral, princípio, ética, valores, ainda que o quê? Ele seja uma imagem caída, ele ainda é um resquício da imagem do ser supremo, do Deus Criador. Isso é conhecido na teologia como revelação geral. E esta revelação geral está muito atrelada àquela dispensação da consciência. O que é isso? Foi uma forma em que Deus agiu e operou no meio do homem a partir daquele período. Nós vemos a primeira dispensação da inocência, quando Adão e Eva não conheceram o pecado. A segunda dispensação é a dispensação da consciência, quando Adão e Eva passaram a conhecer o bem e o mal, tá bom? E a isso na teologia é dado o termo de revelação geral, através da criação, através da história e através da natureza humana. Revelação especial. Trata-se de uma revelação específica, isto é, Deus, em sua infinita misericórdia, revelou seu plano de resgatar o homem caído. Esta revelação teve seu início de forma implícita no Jardim do Éden. Ela foi comunicada aos profetas de forma um pouco mais explícita e em Cristo Jesus ela se deu de forma totalmente explícita. Aos salvos foi dada a missão de tornar conhecida aos homens esta tão gloriosa revelação especial de Deus. Na teologia, o termo adotado revelação especial ou revelação específica diz respeito àquela revelação infinita da parte de Deus. Ou seja, na revelação geral, o homem, ainda que não conheça a Deus, ele crê na existência de um Deus, porque a Bíblia fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem, aquele senso da existência de um ser supremo, tá bom? Agora, a revelação especial, ela vai apontar para o propósito de Deus, a redenção do homem, o plano de Deus para resgatar o homem caído. E a primeira promessa desta revelação especial, ela está de forma implícita. O que é isso? A forma não está tão clara, mas está ali, no Gênesis 3,15. E da semente da mulher surgirá um que esmagará a cabeça da serpente. A primeira promessa desta revelação especial foi lá na queda do homem. E esta revelação especial, ela foi transmitida de forma ainda não tão implícita
um pouco mais explícita, vamos dizer assim, mais clara, mas não na sua totalidade para os profetas. Nós vamos ver, por exemplo, Isaías, obtido como profeta messiânico. Todos os profetas falaram desta revelação especial, mas eles não sabiam quando ela se daria. Então, esta revelação, ela teve seu início lá no Jardim do Éden. Ela foi comunicada aos profetas agora em Cristo Jesus. Quando Jesus nasceu, esta revelação especial, ela foi totalmente explícita, escancarada, aberta, que todos poderiam entender e compreender. Jesus, ele é o Cristo prometido lá no Gênesis capítulo 3,15 e por todos os profetas, tá bom, meu querido? Agora, a igreja foi dada a responsabilidade, a missão de tornar esta mensagem da revelação especial da parte de Deus quanto à salvação da parte do homem, foi dada à igreja, de comunicar. A revelação geral é a revelação que está ao alcance de todas as pessoas, mas a revelação específica é através da pessoa de Jesus Cristo. Amém, queridos? Glórias a Deus. Evidências da autenticidade da Bíblia. Nesse tópico, nós vamos atentar para algumas evidências que atestam a autenticidade, a autoridade, a veracidade da Bíblia. Nós temos aí na história fatos que a Bíblia já falava desses fatos antes mesmo deles acontecerem. A bem da verdade, irmãos, a Bíblia ela é mais atual do que o próximo jornal que será impresso na semana que vem, trazendo as informações. Porque a Bíblia ela não é um livro apenas de fatos ocorridos, mas ela é um livro de fatos que irão ocorrer, que estão englobados dentro da escatologia bíblica. Evidências internas. A Bíblia levou cerca de 1.600 anos para ser escrita. Em torno de 40 pessoas foram inspiradas pelo Espírito para escrever. Tal como uma orquestra, com seus muitos músicos e os mais variados instrumentos, ela foi regida pelo Maestro do Universo. Desde o seu começo até o fim, a mensagem da Bíblia encontra-se em perfeita harmonia, não havendo nela qualquer contradição. Uma das evidências da Bíblia, meu amado, acerca da sua autoridade, que não tem erro e não há nela qualquer discordância, é dentro dela mesmo. Porque observe uma coisa, uma obra que levou 1.600 anos, desde o primeiro autor até o primeiro escritor, até o último. Alguns atribuem que o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito, e o último seria de Apocalipse, ou Evangelho de João. Então vamos lá, houve um intervalo de aproximadamente 1.600 anos, 40 escritores diferentes. Uma obra dessa era para ser um verdadeiro Frankenstein, porque cada um ia escrever somente a partir do seu ponto de vista, a partir da sua realidade, mas a coerência do texto está na mais perfeita harmonia, desde o primeiro livro até o último. Jesus, ele é o centro da mensagem. Vamos dizer, as doutrinas bíblicas, todas elas estão em harmonia. A doutrina do Espírito não se choca com a doutrina da cristologia, a martiologia, a doutrina do pecado. Então, há uma coerência. Embora sejam 40 pessoas por um intervalo de 1.600 anos, o texto está todo em harmonia. E ninguém que escreveu, o Espírito Santo falou, escreve aí. Ele psicografou aquilo ali. Ali há traços no livro de Jeremias, da personalidade de Jeremias. Os Salmos têm a personalidade de Davi. O Cantares, Eclesiastes, Provérbios, tem traços da personalidade das várias fases que Salomão viveu. O Evangelho de Marcos tem traços da personalidade a partir do grau de cultura dele. Isaías é um dos mais cultos da Bíblia.
Nós temos Lucas, entendeu? Que era grego, muito culto também. E temos pessoas simples, como Amós, que foi um homem do campo. Todos esses autores, esses escritores, na verdade, eles deixaram a sua marca. E é uma coerência em todo o texto de Gênesis e Apocalipse. Os profetas falaram acerca do Cristo, das promessas messiânicas, as profecias escatológicas, o cumprimento dela. Irmão, as evidências na Bíblia é muito grande da coerência, que isso é fruto da mente de um ser supremo, tá bom, meu amado? Então, semelhante eu faço aqui aquela colocação de uma grande orquestra. Uma orquestra, ela tem instrumentos de sopro, então nós temos ali o violino, violoncelo, nós temos ali flauta, tem muitos instrumentos, cada um com a sua característica e com seus músicos. Mas o maestro, ele é que vai ditar o ritmo, a intensidade, a harmonia. Então, a Bíblia, embora tenha sido 40 autores em intervalo de tempo de 1.600 anos, quem foi o maestro desta orquestra sinfônica que soa aos nossos ouvidos foi o próprio Deus. Então, desde o começo até o fim, a Bíblia não há nela contradição, incoerência. O texto está na mais perfeita harmonia com a sua mensagem central. Falando ainda acerca da evidência interna, nós podemos compreender o seguinte, que a Bíblia ela é mais atual que qualquer jornal que será impresso na próxima semana. Ela descreve com exatidão a história de toda a criação, e em especial a do ser humano. Ela anuncia o começo da criação e relata com assustadora precisão o fim de todas as coisas. Há nela inúmeras profecias que já se cumpriram e as de cunho escatológicas, as quais estão em curso e se cumprirão conforme assevera a palavra de Deus. Acerca das evidências internas, irmãos, quando nós olhamos o seguinte, a Bíblia é um livro antiquado, não, meu querido. Quando nós pegamos uma Bíblia, eu vou pegar uma Bíblia aqui, você pega uma Bíblia, quando você abre aqui Gênesis, lá está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso aqui é o quê? A história da criação. A Bíblia está falando aqui a história. Mas quando você vai lá no final da Bíblia, no último capítulo, está dizendo, eis que faço nova todas as coisas. Faço novas todas as coisas. O que a Bíblia é? Do começo, ela fala do começo da criação. Seja no mundo espiritual, os anjos, ou seja no mundo físico. Ela contém nessas páginas a história da humanidade, da civilização, a história do homem. Ela fala do seu começo e ela fala também do seu desfecho. A Bíblia vai falar da primeira ressurreição, da segunda ressurreição. Então, nesse sentido, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai ser lançado no ano que vem de 2022, ou na semana que vem, mais atual do que qualquer produto que a Microsoft pode lançar, que a Apple possa lançar. Aqui contém a história da humanidade, de fatos que ocorreram e fatos que irão acontecer. Então, quando nós olhamos a veracidade do cumprimento das profecias escatológicas, meu irmão, a precisão é tão grande que ela chega a assustar, entendeu? Que ela fala do fim de todas as coisas. Então, há evidências internas. E nós vamos falar de evidências externas, que tem a ver com a ciência e com a história, tá bom, meu querido? Esta é a palavra de Deus. Conta a história da criação, o seu início e o seu desfecho. Amém, queridos? Glórias a Deus. Evidências externas. A verdadeira ciência atesta a harmonia entre o discurso científico e o discurso bíblico, isto é, não são duas verdades antagônicas. A diferença é que a Bíblia trabalha com verdades absolutas. Já a ciência,
Esta trabalha com verdades temporárias e relativas. A história secular e a arqueologia têm demonstrado a cada dia a veracidade bíblica, seja em relação a povos, nações, reinos e até pessoas. Quando nós falamos de evidências externas, o que nós estamos querendo dizer? São fatos, fontes fora da Bíblia que vêm atestar a autoridade, a veracidade da Bíblia. Vamos lá, a ciência, a verdadeira ciência, aí nós precisamos entender o que é ciência e o que é ideologia. Por exemplo, a ideologia de gênero, ela não é uma ciência, ela é uma ideologia, uma forma de pensar. Então, nós precisamos entender que muitas vezes a ciência que é comunicada neste mundo, ela é airada de ideologia. Por exemplo, a ideologia ou a teoria da evolução, ela não tem amparo científico. Alguns, eles se apegam nela para afirmar a não existência de um criador. Então, a verdadeira ciência, ela vai atestar a veracidade da Bíblia. Então, o discurso científico, ele vai estar em harmonia com o discurso bíblico. Porque o que é a ciência? A ciência procura compreender como as coisas foram feitas, como elas funcionam. A ciência se baseia em quê? Em metodologia. E pela ciência não é possível estabelecer uma metodologia para afirmar acerca da evolução do universo. Então, a verdadeira ciência, ela vai estar em harmonia com o discurso bíblico. Quando Moisés descreveu a criação do mundo, a sequência com que Moisés vem escrevendo, meu amado, por incrível que pareça, no sentido do descrente, o discurso bíblico, o discurso de Moisés está na mais perfeita harmonia com o discurso científico. Porque nada do que foi criado seria criado se não fosse naquela sequência estabelecida na Bíblia por Moisés. Ou Moisés acertou no bicho, ele teve uma sorte, ou então ele recebeu a revelação de quem? Do Criador, aquele que criou o universo. A diferença entre o discurso religioso e o discurso bíblico, nós precisamos entender que ciência e fé, elas não são inimigas, tá bom? Elas não são rivais. A diferença é que a Bíblia, o discurso religioso, ele trabalha com verdades absolutas, porque essas verdades, ela vem da mente de Deus, da revelação. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele é a palavra. Então, a Bíblia trabalha com verdades absolutas. E a ciência trabalha com verdades transitórias. O que pode ser uma verdade hoje na ciência, pode não ser amanhã, quando ela vai avançando, ela vai evoluindo e vai compreendendo outras verdades, tá bom, meu querido? A Bíblia trabalha com verdades absolutas, que não são relativas e são atemporais, não está limitada a tempo, tá bom? A história secular e a arqueologia também têm sido fonte de evidência da Bíblia. Quando a Bíblia fala de nações, de povos, de reinos e de pessoas, no relato bíblico, muitos já contestaram, questionaram, e à medida que a arqueologia foi avançando, ela veio confirmar, corroborar as verdades bíblicas, tá bom? Há teorias, por exemplo, acerca da Arca de Noé. Alguns acreditam que o dilúvio não foi universal, outros acreditam que é parcial. E a arqueologia tem demonstrado que o dilúvio foi universal. Então, há obras maravilhosas que vêm trabalhando essa temática, ciência e fé. Então, a ciência, a história e a arqueologia são fontes externas que vêm corroborar, apontar para a evidência de que a Bíblia é um livro sublime, inspirado por uma mente brilhante, a mente do Criador, dada por revelação a esses 40 autores que foram inspirados pelo Espírito de Deus. A mensagem da Bíblia.
Nesse tópico nós vamos entender qual é a mensagem central da Bíblia, tá bom? A Bíblia, ela aborda centenas de temas ou milhares de temas, de assuntos que vêm nortear a vida do homem, tá bom, meu querido? O conviver em sociedade. Mas a mensagem central da Bíblia é: Deus criou o céu e, através da sua infinita misericórdia, após a queda do homem, ele trabalhou e continua trabalhando para a redenção do homem. A Bíblia traz a mensagem, talvez uma mensagem central da Bíblia: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Então a mensagem da Bíblia é de preparar o homem para a eternidade, ele fazer as escolhas acertadas, porque há uma realidade no mundo espiritual, uma eternidade, tá bom? Então nós vamos compreender aqui a mensagem central da Bíblia. A supremacia da Bíblia. A Bíblia é o manual do Criador, a mente de Deus revelada ao homem. Nenhuma ideologia, filosofia ou saber humano se equipara à sua sublimidade. Ela é o único e suficiente livro que irá nortear a fé, a vida e o comportamento do cristão. Nenhuma outra obra ou pessoa detém esta prerrogativa. Ela descreve como se deve dar a relação do homem para com Deus e para com o seu semelhante. Quando nós falamos aqui da supremacia da Bíblia, nós podemos entender o seguinte, irmãos: a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é fruto da mente do homem. Então nós partimos desse princípio. Uma vez que ela não é fruto da mente humana, mas ela foi idealizada, inspirada pelo Criador do universo, então as letras aqui contidas, meu amado, são fragmentos da mente, da sabedoria, da vontade, da parte do Criador do universo. Então, neste sentido, nenhuma obra feita pelo homem, nenhuma ideologia, filosofia ou saber humano pode se equiparar à sublimidade da Bíblia, tá bom, meu amado? Nenhuma outra obra, seja de Shakespeare, seja de grandes autores renomados, seja dos filósofos gregos, seja da sabedoria deste mundo, nada, nenhuma obra se compara, porque ela não é fruto da mente do homem, ela é fruto da mente de Deus, é um fragmento da mente de Deus, o Criador do universo. A Bíblia também, ela é o único livro, meu amado, que vai nortear a vida do cristão com relação à sua fé, a vida em família, a vida conjugal, a vida social, o comportamento do cristão. Nenhuma outra obra, seja de psicologia, seja de comportamental, seja de filosofia, vai ditar isto aqui. Nenhuma outra obra. A Bíblia, ela é o manual do Criador, o manual, ou seja, Deus, o Criador, ele estabeleceu, revelou aqui o manual de como o homem deve viver, de como o homem deve agir e, acima de tudo, preparar este homem para a realidade do mundo espiritual, que ao findar da sua vida nesta dimensão, ele vai se deparar com a realidade da eternidade. Então ela descreve, meu amado, como se deve dar a relação do homem para com Deus. Deus não aceita ser adorado através de imagem, através de escultura. Deus estabelece padrão moral, padrão de conduta do homem para com Deus e do homem para com o seu semelhante. Toda lei, ela se resume em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Então, a mensagem central da Bíblia, ela está no amor, tá bom, meu querido? Glórias a Deus. O poder da palavra de Deus. A Bíblia não se limita a descrever o poder de Deus. Ela por si só é o poder de Deus. Quando foi tentado pelo diabo, Jesus não se valeu de argumentações meramente humanas. Antes, se apropriou da palavra de Deus para vencê-lo. À medida que o homem se expõe a esta palavra,
Seu ser é transformado de dentro para fora. Daí surgirá um novo homem com novos ideais. A Bíblia, meu amado, ela não é apenas um livro qualquer. A Bíblia, ela por si só, ela é o poder de Deus. Ela traz relatos do poder de Deus na criação do universo, do poder de Deus movendo a natureza, parando o tempo, fazendo o ferro flutuar na madeira, como o caso de Eliseu. A Bíblia ela traz inúmeras passagens mostrando o poder de Deus. Agora, ela não é somente uma mera literatura. Ela é o poder de Deus, ela é poder de Deus. Paulo vai dizer, porquanto não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é a mensagem das boas novas, porque o Evangelho é o poder de Deus, tá bom, meu querido? Então, Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo, o que Jesus fez, irmãos? Ele não se valeu de argumentações meramente humanas, de filosofia. Não, Jesus foi o que valeu do quê? Da palavra. Está escrito, não somente o Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestará culto. Esta palavra de Deus, irmão, ela tem poder no mundo espiritual. A autoridade do nome de Jesus, meu querido, ele tem poder, tanto nesse mundo físico quanto no mundo espiritual. A Bíblia, ela é a expressão do poder de Deus. E à medida, meu amado, que o pecador ele vai se expondo à palavra de Deus. Nós vemos que pessoas que têm tratamento de câncer, elas vão se submeter o quê? Uma quimioterapia. E à medida que ela vai se expondo, ela vai sofrendo o quê? Os efeitos colaterais vão ocorrendo. A pessoa vai perder o cabelo, a pessoa vai perder, vai ter tontura, a pessoa vai ter enjoo. E são vários os efeitos, por quê? Para matar aquele câncer. A Bíblia, ela faz um efeito diferente, muito parecido. Por exemplo, à medida que a pessoa vai se expondo, aquela natureza adâmica, pecaminosa, ela vai sendo vencida, ela vai sendo derrotada, ela vai sendo destruída. E vai surgindo o quê? Um novo homem com novos propósitos, com novos ideais. Porque isso é o poder da palavra, é o poder transformador, regenerador. Jesus chegou a afirmar, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dado. Jesus fala, ide por todo mundo, pregai a todo mundo, ensinai-os a guardar tudo que eu tenho vos dito, porque a palavra, ela é o poder de Deus, tá bom, meu querido? Ela não somente narra os feitos do poder de Deus, mas ela por si só, ela é o poder de Deus que abala o mundo espiritual, transforma a vida do homem, molda-o e o torna uma nova criatura com novos propósitos, com uma nova visão, tal como aconteceu com Paulo, que nós estudamos no período anterior, e tantos milhões de pessoas, ou bilhões, foram transformadas pelo poder da palavra de Deus. O propósito da Bíblia. A Bíblia tem como objetivo restaurar o homem ao seu Criador. Para isto, revela-lhe o caminho que deve ser seguido. Ela contém um conjunto de códigos de conduta moral e espiritual, e estes não são negociáveis ou tampouco relativos. Ela retrata o homem como ele é de fato, isto é, com suas inclinações e fraquezas, mas à medida que este se abre, ela vai moldando todo o seu ser. Qual é a mensagem central da Bíblia? Deus é amor. Muito embora o homem tenha negado a Deus, rejeitado a Deus, se distanciado de Deus, Deus ele demonstrou um amor muito grande em não aniquilar a espécie humana lá no Jardim do Éden. A partir da queda, Deus trabalhou de todas as formas para voltar o coração do homem para o Criador. Então, a mensagem central da Bíblia é a restauração. É Deus trabalhando no seu infinito amor para restaurar o homem para si, tá bom? Então, a Bíblia, nesse sentido, ela aponta para o homem o quê? O caminho que deve ser seguido. A Bíblia fala de uma queda,
mas a Bíblia fala do amor de Deus para com este homem. A Bíblia, ela contém um conjunto de códigos de moral que dizem respeito à conduta moral, à conduta espiritual. Uma vez que esse homem se volta para Deus, Deus vai requerer dele o quê? Mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de propósito, mudança de ideais. Por quê? Ele é um servo de Deus, ele anda com Deus, sabe a vontade do seu Deus, do seu Criador. Então, outra coisa, estes códigos de conduta moral, éticas, valores e princípios, eles não são negociáveis ou tampouco relativos, tá bom? Deus exige daqueles que se aproximam dele santidade, que é o quê? É um viver diferente, um viver pautado na palavra de Deus. A Bíblia vai dizer acerca de valores morais: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dará falso testemunho, honra pai e honra mãe. Então a Bíblia trabalha com códigos de moral, e esses códigos, eles não são relativos, irmãos. O que era pecado para Deus lá no começo é pecado também nos nossos dias. A Bíblia vai ditar a vida ética, a vida moral, os impulsos da natureza pecaminosa. Porque o homem, ele é descendente de Adão. Mas uma vez que ele é alcançado pela graça de Deus, ele se torna agora um filho de Deus, tá bom? E esses valores, eles têm que ser preservados e guardados. É por isso que Paulo vai dizer: seguir com todos a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não são valores transitórios, negociáveis e relativos. São valores absolutos, tá bom, meu querido? A Bíblia também, ela retrata o homem como ele é de fato. A Bíblia fala da natureza de Davi, do pecado de Davi, fala da fraqueza de Abraão, fala da galeria dos heróis da fé. Talvez ali eu falar, mas por que essa pessoa entrou para a galeria dos heróis da fé? Teve tantos defeitos, tantas falhas. A Bíblia não trabalha com super-homens, ela mostra a fraqueza, como estes homens, apesar de todas as suas fraquezas, como Elias, meu querido, eles foram usados por Deus, porque a Bíblia, ela até trata o homem como ele é, não é igual o super-homem, que é de criptonita, ele é invulnerável. Entendeu? Ele é vulnerável a criptonita, ele tem os seus dilemas. A Bíblia não é um livro de super-heróis. São homens comuns, homens normais, mas homens que se apegaram a Deus. A Bíblia mostra os conflitos, os dilemas. O salmista, em determinado, esperei com paciência no Senhor, ele se voltou para mim. Ali é um momento que ele está confiante, mas há um momento que ele fala: ó Senhor, apressa-te em nos socorrer. Vai dizer lá da aflição, da angústia, da tristeza, da frustração, da depressão, quando nós vemos, por exemplo, a sogra de Ruth, entendeu? Quando ela estava com a sogra e a sogra estava em depressão, não me chama mais por esse nome, Noemi, me chama de Mara, porque a mão de Deus se pesou sobre mim. Então nós conseguimos nos identificar com estas pessoas, com as suas inclinações, com as suas fraquezas. Mas a mensagem da Bíblia é que à medida que o homem se abre, o homem se deixa ser moldado, transformado, a Bíblia ela vai moldando, vai transformando o seu ser. Então o propósito da Bíblia é restaurar o homem a Deus, é preparar o homem para a realidade da eternidade. Porque a Bíblia ela vai dizer o seguinte: ao homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. A Bíblia fala que haverá um encontro com o Criador na eternidade. Por isso que a mensagem da Bíblia é para moldar, transformar a vida deste homem. Para quando ele chegar lá, ele chega com um advogado de defesa, que é Cristo. Jesus, ele é o advogado de defesa. Amém, queridos? Glórias a Deus. Meu amado, encerramos aqui esta primeira lição do ano de 2022. A minha alma se alegra muito no Senhor. Quero dar um testemunho aqui.
É rápido. Eu instalei energia fotovoltaica na minha casa. Eu fiz o curso em São Paulo, fiz o curso de refrigeração para trabalhar com ar-condicionado, manutenção, e instalei aqui, e aí a companhia energética aqui, ela não está conseguindo atender a demanda. Era para ter vindo semana passada e não havia perspectiva, previsão nenhuma. Eu orei a Deus, falei, Deus, eu me conformaria com essa situação se eu não acreditasse que o Senhor tem um controle sobre todas as coisas. Eu não sei como, mas o Senhor é poderoso para fazer com que eles me procurem antes de findar esse ano de 2022. E tem muita gente que instalou o sistema fotovoltaico e não conseguiu ainda a vistoria da companhia energética. E quando eu estava gravando esta videoaula para postar no YouTube, eu fui interrompido porque a companhia energética estava na porta da minha casa para instalar o sistema fotovoltaico. Hoje, para a glória de Deus, já estou com o sistema solar funcionando, produzindo a minha energia, e eu quero dar esse testemunho aqui para a glória de Deus. Amém, meu querido? Encerramos aqui essa ministração. Eu quero contar com o seu apoio nesse ano de 2022. Esse projeto, irmãos, é um projeto sem fins lucrativos. Eu não ganho dinheiro do YouTube por esse trabalho que eu realizo pela visibilidade. Eu não ganho dinheiro de nenhuma instituição. Esse trabalho é um trabalho feito pela fé. Estamos caminhando para 6 anos que nós estamos produzindo conteúdo. Eu gostaria de convidar você para nos apoiar. Eu vou deixar o meu telefone no rodapé. Se esse estudo ter abençoado a sua vida, a sua família, a sua igreja, seus alunos na escola dominical, eu gostaria que você me mandasse uma mensagem no privado. Quero te convidar a fazer parte dos 300. Os 300 são aquelas pessoas com as quais eu compartilho este material em PDF. E sempre aos sábados, na véspera da lição, que ela vai ser ministrada normalmente no domingo, eu estou fazendo live. Essa eu não vou estar ministrando, porque a próxima live, que seria no próximo sábado, dia 1º, eu vou estar com a minha família. Mas no decorrer do ano nós estaremos ministrando a lição sempre ao sábado, repassando a lição. Você fazendo parte desse grupo dos 300, eu vou estar compartilhando com você este material semanalmente em PDF, tá bom? Pelo seu WhatsApp. E os 300 são aquelas pessoas que se apresentam para nos ajudar com recursos, seja com 30, 40, com 50, com 60, aquilo que estiver ao seu alcance dentro da sua possibilidade. Tá bom, meu amado? Eu conto com o seu apoio, com a sua ajuda, para que nós possamos alcançar mais vidas, para que nós possamos alcançar mais pessoas. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade de estudarmos a tua palavra. Meu Deus, o ano está se findando, um outro ano se inicia. Meu Deus, nós somos gratos por tudo que o Senhor fez por nós, por ter nos guardado, protegido, guardado a nossa casa, a nossa família. Nós te agradecemos, ó Pai, por aqueles que partiram no Senhor. Meu Deus, nós não sabemos o que nos aguarda para o ano de 2022. Mas 2 coisas nós pedimos ao Senhor: que as nossas vestes sejam sempre brancas e que jamais falte o azeite sobre a nossa cabeça. Santifica-nos a cada dia. Dá-nos, ó Pai, esta riqueza espiritual. A material, ela é uma possibilidade. Nós aprendemos muitas vezes a conviver sem elas. Meu Deus, mas nós não podemos viver sem a pureza espiritual e sem a unção do Teu Espírito sobre a nossa vida. Guarda a nossa casa, a nossa família, guarda os nossos filhos, o nosso casamento, a nossa saúde, os nossos bens, os nossos empreendimentos, em tudo, que o Senhor esteja nos guardando e protegendo. E ao findar do ano que está por chegar, se o Senhor não voltar para buscar o teu povo, meu Pai, que nós estejamos firmes na fé. Pai, nós te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje,
mas para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Meu irmão, em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Fica triste não. Em caso de arrebatamento, eu tenho a certeza e a convicção que nem eu e nem você estaremos aqui. Em caso de arrebatamento, eu encontro com você por sobre as nuvens. E quem vai estar lá em cima, no alto, no topo, nos esperando? Ele mesmo, o amado das nossas almas. Um forte abraço, fique na paz, Deus te abençoe, feliz ano novo, em nome de Jesus.